Hoje eu quero analisar como a economia global entrará em colapso, especificamente como a economia do ZEUA entrará em colapso por causa dessa guerra. O argumento que quero apresentar a vocês hoje é que o colapso financeiro não acontece acidental, ou naturalmente, ele precisa ser planejado. E esse é um conceito muito difícil de entendermos, certo? Então, em economia, Elisha Stiglitz, que basicamente afirma que no capitalismo a economia está crescendo e de repente por qualquer motivo ela entra em colapso. É chamada segunda expansão econômica. E aí é que se você estudar economia, eles ensinarão que isso é apenas uma parte natural do capitalismo, porque em tempos bons as pessoas gastam muito dinheiro, elas se tornam confiantes demais. E então elas desperdiçam muito dinheiro e tudo entra em colapso. A economia fica ruim e você se concentrar em ser mais enxuto e mais eficiente e resiliente. É bem isso. Ganhar peso. Você ganha muito peso e se sente mal, então perde peso. Essa é a ideia do ciclo de expansão econômica. O problema é que ninguém consegue explicar corretamente como e por que a bolha estoura de repente. Qual é o mecanismo ou gatilho para o colapso? Se você disser economia nunca saberá a resposta. Então, vamos nos concentrar na especulação hoje? Certo. Então, novamente, a internet sabe disso, mas eu nunca estudei economia. Não entendo muito de economia, mas estou curioso para saber por que isso acontece. Certo? Porque as bolhas estouram. Como a economia sobe e desce e nela fire. Certo, eu não sou especialista, nem mesmo professor. Sim, eu entendo. Mas o que eu faço é especular por diversão, por entretenimento. Então vejam isso como uma aula divertida, onde exploraremos alguns tópicos divertidos que não têm base acadêmica. Então tenham isso em mente, pessoal. Então vamos analisar rapidamente a principal explicação de por que os altos e baixos acontecem. E isto é de Andrew Ross Sukin, que é provavelmente o jornalista financeiro mais influente da América. Ele escreveu um livro chamado 1909, que analisa o colapso do mercado de ações de 1929 e oferece uma explicação muito boa sobre o que aconteceu. Sobre o que aconteceu. Certo. Pode ler a mensagem, por favor. Expansões longas e ininterruptas, como a da década de 1920, produzem uma ilusão coletiva. O otimismo se torna uma droga, uma religião, ou uma combinação de ambos. As pessoas perdem a capacidade de calcular riscos e distinguir entre boas e más ideias. Então, novamente, essa é uma explicação definida para o estouro de uma bolha. Por quê? É ilusório. E então é como se você voasse alto demais, certo? Certo? Mas você não deveria voar. Então, eventualmente, você cai no chão. É apenas a gravidade, certo? A ideia da gravidade. Mas o que quero mostrar a vocês hoje é que, na verdade, a outra explicação, tudo isso está sendo arquitetado. Há pessoas nos bastidores que têm o poder de fazer as economias crescerem, caírem. Então, deixa-me dar um exemplo disso. Digamos que é um banco. Você é um banco. E seu trabalho é pegar esse dinheiro, economizar menos lucro e usar menos lucro corretamente para promover a economia. Então, digamos que colocamos $1 milhão no banco, certo? E o que o banco faz com ele? O banco, então, empresta para empreendedores, certo? Então, talvez eu abra um restaurante e peça $1 milhão emprestado ao banco. Pergunta: quanto dinheiro esse banco agora? Deve ser zero, certo? Isso é apenas matemática, pessoal. Olha, se eu pegar $1 milhão e emprestar $1 milhão, eu deveria ter zero, porque isso é apenas matemática básica. Mas essa não é a resposta. A resposta real é US dólares
O que você precisa entender é que cada banco tem a capacidade de imprimir seu próprio dinheiro. E o banco é um mecanismo de liquidez na economia. E isso é uma grande ilusão. Isso é uma ilusão, certo? Por trás da economia, onde o dinheiro é apenas uma ideia, é um conceito, é uma alucinação coletiva, certo? Mas o problema é que existem milhares, dezenas de milhares de bancos em todos os lugares. Então, como eles sabem como se coordenar, certo? Isso é outra coisa que você precisa entender sobre o sistema. Na verdade, existe algo chamado mecanismo de sinalização. Mecanismo de sinalização. Certo. Então, todos esses bancos são separados, mas há algo chamado Banco Central. Um Banco Central. E o que o Banco Central faz? O Banco Central sinaliza se deve ou não emprestar dinheiro. E esse mecanismo é chamado de taxa de juros. Certo. Agora, novamente, se você estudar economia, que eles vão te ensinar é que, dependendo da taxa de juros, se ela for baixa, talvez 1%, ou alta 5%, ou alta 5%, isso determinará como os consumidores se comportarão. Se a taxa de juros for de 1%, o que significa que posso ir ao banco, sacar dinheiro e comprar uma casa. Certo? Se for muito alta, 5%, eu não quero ir ao banco para comprar uma casa. E é isso que aprendemos nas aulas de economia. Mas, na verdade, há outra explicação. A taxa de juros não serve para sinalizar aos consumidores ou proprietários de imóveis para comprar, mas sim para os bancos emprestarem ou não. Não faz sentido, porque o que os bancos podem fazer é, dependendo da taxa de juros, eles sabem que, ok, meu trabalho é liberar mais liquidez no sistema, liberar mais dinheiro no sistema e, portanto, facilitarei a obtenção de um empréstimo. E empréstimo, certo. Mas se a taxa de juros for alta, então eu sei que não devo liberar muita liquidez no sistema. Portanto, dificultarei a solicitação do empréstimo. Certo. Então, em outras palavras, a taxa de juros não é definida para orientar o comportamento do consumidor. Ela é definida para coordenar a liquidez no mercado. Certo? Isso faz sentido? Certo. Então, esses são dois aspectos muito curiosos desse sistema que as pessoas não entendem muito bem. Então, para entender o sistema, vou explicar como o mundo funciona. E eu expliquei isso antes, mas quero resumir e aplicar esse cenário. Certo. Então, a primeira coisa a entender é que vivemos na caverna de Platão. Certo. O que significa que estamos todos acorrentados ao chão e todos assistimos a um grito e guia. Atrás há uma grande fogueira, onde a elite cria fantoches para que possamos alucinar coletivamente nossa própria realidade in body. Certo. E esse mecanismo que nos permite coordenar nossa imaginação é, claro, chamado dinheiro. Certo? Então pense no dinheiro como Deus, certo? E o que o dinheiro faz é focar nossas mentes de uma certa maneira que cria nossa realidade. Certo? Então, lá em mente, certo? E então, por causa desse conceito, isso nos permite criar o mundo em que vivemos hoje. Certo? Então, lembre-se de como o mundo é estruturado. Você tem o império, mas também tem os mestres do jogo. Quem são os mestres do jogo? Eles são as pessoas das finanças. E isso inclui o Banco de Compensações Internacionais, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, Wall Street e a cidade de Londres. Certo. Essas são diferentes organizações financeiras que se coordenam e são os mestres do jogo. E o que elas fazem é controlar como o dólar americano que é a moeda deste jogo. Elas controlam como o dólar americano se move no sistema. Então o dólar americano... E isso cria, claro, a economia global, mas você não pode que as pessoas pensem que elas são. Na verdade, é um grupo de pessoas manipulando esse jogo, porque as pessoas vão achar que isso não é justo, que não é transparente, certo?
não é um jogo limpo. Então o que você faz é criar organizações multilaterais, chamadas de Ordem Internacional Baseadas, como a OMS e a ONU. E você as faz acreditar que são essas organizações imparciais que realmente controlam o jogo. Portanto, é justo, transparente e responsável perante as pessoas. Certo. Então você reforça isso usando a mídia, a educação e cultura. E juntos esses três criarão os valores e normas que nos farão acreditar que este é um jogo justo, aberto e transparente no qual todos podemos vencer. Certo? Então, por que isso? Não é porque há pessoas planejando esse colapso nos bastidores. Bom. É porque é a lei da gravidade. Isso acontece naturalmente neste jogo. Não é culpa de ninguém. É como se fôssemos preguiçosos e corruptos demais. Certo. Então, certas coisas serem lembradas sobre o sistema é que ele não é tão limpo quanto você pensa, porque há forças opostas a ele. E essas forças opostas são forças como o nacionalismo, certo? Ou a identidade étnica. Então a social-democracia, direitos individuais, certo? E então, é claro, você tem a religião. Então, existem essas forças contrárias que tentam destruir o sistema. Então, o que acontece é que existem outros sistemas que mantêm o sistema em vigor e respondem a essas forças contrárias, certo? E são inteligência, espiões, basicamente crime e ciência. E por trás dessas três forças estão três conjuntos de instituições poderosas, certo? Essas são as sociedades secretas. Transnacional. E a última são as famílias de elite. Certo? Algumas pessoas a chamam de Illuminati. Certo, não importa. Certo, então é assim que o mundo funciona. E sustentando essa elite está algo chamado ocultismo, que estudaremos mais tarde. Certo? Certo. Então, certas coisas que se destacam sobre o sistema que você pode notar são: ei, pessoal, o capital tradicional também é o mestre do jogo, assim como a economia global. Certo? Isso é importante que lembre-se de que esse sistema é o parasita e esse sistema é o hospedeiro. Então, o capital transacional é tanto o parasita quanto o hospedeiro. É tanto o mestre do jogo quanto o jogador. Certo? Então, isso obviamente leva a muita corrupção. Então, a questão é como chegamos a esse sistema, de onde ele veio. Então, deixa eu contar um pouco de história. Então, o ano é 1608. E na Grã-Bretanha, isso é chamado de Revolução Gloriosa. Pense na Revolução Gloriosa como um casamento entre dois impérios. O Império Britânico e a República Holandesa. Inglaterra e a República Holandesa. Neste ponto da história, 1668, a República Holandesa é a área mais rica do mundo, porque controla o comércio de especiarias. Nesta época da história, as especiarias são a mercadoria mais valiosa. O problema com a República Holandesa é que ela não consegue se defender na É facilmente invadida. Também é protestante. Então, eles estão sendo atacados pelos católicos, a França católica, a Igreja Católica, bem como os Habsburgos, o Sacro Império Romano. Então, o que eles concordam em fazer é combinar suas forças. Certo? Então o que acontece é que a riqueza da República Holandesa vai para a Inglaterra. Em 1600, o Banco da Inglaterra. Certo? Então, este é um banco privado que não é responsável perante o público. O que ele faz é o seguinte: ele imprime dinheiro
E quem o compra? O parlamento compra. Certo. E esta é uma inovação enorme que permite ao Império Britânico conquistar o mundo. Porque antes, se você fosse rico, se você emprestasse seu dinheiro a um rei para lutar em guerras, isso era perigoso. Porque o rei poderia morrer, ou o rei poderia perder a guerra, ou o rei não poderia pagar de volta. Mas se você emprestar dinheiro ao parlamento, que é o Estado-nação, então você tem a garantia de receber seu dinheiro de volta. Enquanto ainda existir liberty, certo? E nesse momento da história, a Inglaterra é a área mais segura da Europa, porque é uma ilha protegida pela Marinha Real. Certo? Certo. Então, essa é uma inovação que muda para sempre. A história humana, e há 3 características principais deste sistema. Certo. A primeira é a ideia de os lucros são priorizados. As perdas são socializadas. Se você é uma pessoa rica no mundo, você quer colocar seu dinheiro no Banco da Inglaterra, porque não tem como o Banco da Inglaterra perder dinheiro. Se a Inglaterra vai lutar uma guerra e perde, a Inglaterra paga por isso. Nada por isso. Mas se ela ganha a guerra, então você ganha dinheiro por isso. Certo? Então esse é o primeiro conceito que você precisa entender. Todos os lucros são priorizados. Todas as perdas são socializadas, assumidas pelo Estado-nação, pelo povo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nesse sistema, a maneira de gerar riqueza é por meio da atividade. E o que isso significa? Significa guerra. Certo? Então, se eu te der dinheiro, você tem que fazer alguma coisa com ele. Você tem que lucrar mais. E a maneira de fazer isso é lutando em guerras. E é por isso que o Império Britânico começou a se expandir muito rapidamente pelo mundo, porque precisava gerar lucros para os banqueiros. Certo. Então isso inclui, claro, as guerras napoleônicas. 7 delas. Inclui algo chamado de O Grande Jogo, uma guerra entre a Rússia e a Grã-Bretanha pelo controle da Ásia Central. E também a Índia, a conquista da Índia, e depois a conquista da China. Certo, certo. Faz sentido? As guerras abertas. Certo. Então, os lucros. Então, a segunda característica é que você está sempre criando mais atividade. Certo. E a terceira coisa é o transnacionalismo. Certo. Fronteiras abertas. Então ele acredita que o capital deve ser capaz de se mover de um lugar para outro. Ele precisa construir sistemas para mover o capital de um lugar para outro. Certo. E a última coisa sobre a qual eu quero falar certo, isso é ótimo para os banqueiros. Mas as pessoas olham para isso e acham que esse é um sistema injusto, que é borrow, que é... Certo? É preciso agora, então, doutrinar as pessoas a crerem que este é um sistema. Justir over a meal, cara. A ideia do... O dinheiro é Deus. E então o que estava acontecendo era que o capital transnacional, o Banco da Inglaterra, estavam patrocinando grandes intelectuais para criar as principais ideologias para apoiar a ideia de que o dinheiro é Deus, para apoiar. Certo. E isso inclui, John Locke, que argumentou que a propriedade privada é um direito dado por Deus. Certo. É um direito inerente, tanto quanto a liberdade quanto a felicidade. Certo. E ele é o fundador de uma teoria chamada empirismo. E o empirismo afirma que só podemos saber o que nós mesmos vivenciamos. Não é viável, não é prático tentar criar uma teoria do mundo além da nossa experiência. Então não pense em Deus, porque Deus está além da nossa experiência. Certo. Então você tem alguém chamado David Hume. E David Hume defendia o ceticismo. E o ceticismo apenas diz que tudo que você sabe não é válido.
Porque o que você é apenas baseado em sua crença. Certo. Então, Roma é a capital da Itália. Você já foi a Roma? Provavelmente não. Certo. Então você aprendeu isso. Aprendemos escola memorizando esse fato. Então, basicamente, já devemos ser céticos em relação a tudo que sabemos. Porque a maioria das que sabemos são costumes ou hábitos. São costumes ou hábitos. Certo. Essa é a ideia do ceticismo. O problema é que o ceticismo e o ceticismo significam apenas que não sabemos realmente nada e que Deus não existe de verdade. Então, como podemos projetar a sociedade? E isso cria uma nova ideia chamada o darianismo. Dizemos apenas que se algo é útil, se nos dá prazer, deve ser bom. Certo? Se você usa drogas e fica feliz com isso, deve ser bom. Se você gosta de gastar dinheiro, deve ser bom. Certo? Isso é de Bantam. E então, John Stuart Mill fará alguns ajustes. Mas isso torna o próprio conceito de liberdade. Certo? Liberdade significa apenas que você é livre para buscar ganhar o máximo de dinheiro possível, porque esse é o bem supremo. É isso que lhe dá mais prazer na vida. Gastar dinheiro. É isso que é liberdade. Se um país impede você de ganhar dinheiro e gastar dinheiro, é uma ditadura maligna. Um bom país permite que você aproveite os prazeres de ganhar dinheiro. Certo? E então, o que vai acontecer é que esses são os três principais filósofos do materialismo da liberdade. Da liberdade britânica. E então você terá pessoas como Marx entrando e introduzindo a ideia do materialismo dialético. Materialismo dialético. Que é como dizemos, o mundo é um mundo de luta de classes. Não é entre Deus e nós. Não é entre o divino e o material. A rivalidade é entre os pobres e os ricos e ponto final. Então Marx está tirando o divino da equação. Então você tem a teoria da evolução de Darwin, que basicamente diz que somos apenas animais. Darwin, cara. Certo, isso é tudo. Não somos seres divinos, somos todos apenas animais. Então você tem pessoas como Freud. Sexo é incrível, pessoal. Certo, é isso que deveríamos estar fazendo. Deveríamos ganhar muito dinheiro e fazer o máximo de sexo possível, que é isso que somos. Somos apenas macacos. Certo? Então, isso se torna o fundamento da ideia de que o dinheiro é Deus. Tudo bem. Então, o que acontece é que o capital transnacional que conquistou o Império Britânico agora busca novas oportunidades para seus investimentos. Certo. E para onde vai a seguir? Obviamente a América. O problema é que os americanos acabaram de fazer uma revolução para destruir os americanos e se livrar do Império Britânico. Certo? Então os americanos não querem capital transnacional. Eles não querem que o Banco da Inglaterra ou a City de Londres venham e a conquistem. Então, o que acontece é que a City de Londres, o Banco da Inglaterra, eles usam agentes da América. E esses agentes, é claro, são chamados de... três deles? Bem, na verdade há muitos, mas esses agentes incluem... John Rockefeller, Carnegie, certo? Andrew Carnegie, JP Morgan, Vanderbilt. E eles monopolizaram sozinhos, diferente, indústrias com os recursos, viu? O capital da cidade de Londres no Banco da Inglaterra. Então é claro que o monopólio petróleo é o petróleo. Certo. E então o que acontecerá é que esses agentes muito poderosos da cidade de Londres se unirão e criaram um modelo de sistema do Banco da Inglaterra. E isso é chamado de sistema do Federal Reserve. Tudo bem. E, por incrível que pareça, depois que o sistema do Federal Reserve criado, três coisas acontecem, certo? Primeiramente, a América entra na Primeira Guerra Mundial. Em 1929, o mercado já se desabafa, levando
a Grande Depressão e em 1941 a América entra na Segunda Guerra Mundial. Certo? Você entendeu? Com o sistema do Federal Reserve, assim como a Grã-Bretanha, está sob o controle do capital transnacional. Não é? E é o mesmo sistema agora, onde os lucros são priorizados, as perdas são socializadas. E onde é importante abrir o país para a movimentação de capital. Tudo bem. Certo. Então, como sabemos, os Estados Unidos vem a Segunda Guerra Mundial. E o que eles fazem agora é tentar mover o sistema ao redor do mundo, especificamente no Japão e na Europa, certo? Onde eles conseguem controlar o território e eventualmente travam uma guerra fria com a União Soviética, mas então eles vencem. E então, basicamente, após o colapso da União Soviética, pelos próximos 20 a 30 anos, eles têm controle total sobre o mundo, algo que chamamos de momento unipolar Warrior. Certo. E durante o momento unipolar, o que acontece é que a manufatura dos Estados Unidos muda para a China e os Estados Unidos se concentram completamente nas finanças. Isso leva à grande crise financeira. Certo. Deixe-me dar algumas informações sobre a crise financeira. Certo, você não precisa saber de tudo. Passaria a você muitos detalhes, mas meu objetivo é que você compreenda a estrutura básica disso. Certo, o que permitiu que a grande crise financeira acontecesse foi algo chamado subprime. Subprime significa apenas que você está emprestando para pessoas que não podem pagar. Certo? Neste contexto, é emprestar dinheiro para pessoas pobres comprarem casas. Antes os bancos não queriam fazer isso. Certo? Mas há certas coisas que acontecem para que o subprime Então, a primeira coisa que Bill Clinton queria muito aumentar a propriedade de casas por minorias. Ele queria que os negros comprassem mais casas, mas novamente os negros eram historicamente pobres. Então os bancos não emprestavam dinheiro para eles, e é por isso que Bill Clinton encorajou o governo a ajudar os problemas de minorias, a comprarem casas, desculpe. Então, essa é a primeira coisa. E esse era um objetivo nobre. A segunda coisa que aconteceu, e que é mais importante, foi que em 1991, Bill Clinton revogou algo chamado Lei Glass-Steagall. E o que é isso? A Lei Glass-Steagall apenas dizia que se você é um banco e recebe dinheiro de depositantes, não pode se envolver em empréstimos de risco, certo? Se você é um banco de investimento, certo? Se você é um banco de varejo, não pode se envolver em empréstimos de risco. Mas se você é um banco de investimento, ou um banco privado, pode se envolver em empréstimos de risco. Então, é isso que a lei diz. Muito simples, certo? Certo? Ela está tentando mitigar o risco no sistema. Mas ao revogar a Glass-Steagall, o que você faz é combinar varejo e investimento. Então, esses bancos agora se tornam muito grandes. E quando se tornam muito grandes, eles precisam criar veículos financeiros para gerar mais lucro, certo? Certo? E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que, como os Estados Unidos vivem um momento unipolar, todos querem investir nos Estados Unidos porque acham que os Estados Unidos são um lugar mais seguro para colocar seu dinheiro. Certo? Isso inclui o CCCG, a China, a Europa e seus fundos de pensão e também o Japão. Certo? O Japão está investindo na América em algo chamado carry trade do iene. E essa é uma das coisas mais idiotas do mundo, porque neste momento da história, o Japão está sofrendo deflação, certo? Ninguém está gastando dinheiro. Então, o que o governo faz é emprestar dinheiro para instituições a juros zero, certo? Agora, as instituições deveriam pegar esse dinheiro e promover mais liquidez no sistema. O que elas fazem, porém, é utilizar esse dinheiro para comprar ou investir em títulos do Tesouro Americano, obtendo um rendimento de 5%. Então, você está tomando de emprestado a 0% e depois liberando a 5%. E isso é o chamado carry trade do iene. É uma das coisas mais idiotas do mundo.
Não vamos entrar em detalhes, mas novamente há muito dinheiro entrando nos mercados financeiros do Brasil e eles precisam criar mais veículos de investimento para os investidores. E eles criam algo chamado CDOS, que significa obrigações de dívida colateral. Mas basicamente significa apenas subprime, certo? A ideia é que as hipotecas são um bom investimento porque as pessoas têm que pagar uma hipoteca mensal, certo? Portanto, você tem a garantia, você tem dinheiro no final do mês, certo? O problema, claro, é que o subprime pode levar à inadimplência. Certo? Naquele momento histórico, ninguém se preocupava com a inadimplência devido à ideia de que era muito grande para falir. O que significa que, veja, o sistema é estruturado de forma que todos estejam envolvidos e se esses proprietários não pagarem, os bancos também e a economia inteira entra em colapso. Certo? Esta ideia é grande demais para falhar. O sistema continuará funcionando porque se uma certa porcentagem de proprietários não pagaram por, todo o mercado imobiliário entrará em colapso. Não faz sentido, pessoal. Certo? Então, este é um grande esquema Ponzi. Mas sabemos com certeza que em 2008 esse sistema entrou em colapso. E por muito tempo, o que acreditamos é que era porque os inadimplentes eram muitos. Então o sistema teve que entrar em colapso. Mas se você olhar o que aconteceu, o que você vai descobrir é que isso não é verdade. Certo? Os bancos poderiam simplesmente optar por rolar o calote. Ou seja, tudo bem, você me deve US $1.000, certo? Pela hipoteca, mas você não pode me pagar. O que eu faço? Falei, então me pague no mês que vem, né? Você no mês que vem paga de volta. Pague-me de volta. Posso deixar o sistema continuar funcionando, porque lembre-se do sistema, esse dinheiro é baseado apenas em uma ilusão. Não vai ser. Certo? Mas ele entrou em colapso. Certo? Então, isso é algo que veremos hoje. Certo? Então, como vocês podem ver neste mapa, neste gráfico, a princípio, o que está acontecendo era que o governo era quem emitia os empréstimos. Certo, então o governo é basicamente azul, claro. Mas então, como esse setor tão lucrativo, os bancos privados começaram a entrar e emitir seus próprios empréstimos, e esses se tornaram empréstimos muito arriscados. Certo. Isso levou, é claro, a 2008, quando tudo entrou em colapso. Certo. Certo? Então, a grande questão é porque o mercado financeiro entrou em colapso. Então, esta MCDO, como vocês podem ver, ele está gerando muito dinheiro para esses bancos privados. E, de repente, em 2008, há esse enorme default. Ele entra em colapso. A questão é, por que isso aconteceu? E, novamente, vocês aprendem médica, turma, isso é só uma lei da gravidade, certo? Se você for muito alto, você vai cair. Mas o que as pessoas não te contam é o seguinte. Na verdade, tem gente que ganhou muito dinheiro por causa do colapso. John Paulson. Quanto dinheiro ele ganhou com esse colapso? US $20 bilhões, galera. Isso é muito dinheiro. US $20 bilhões. Como ele ganhou dinheiro? Ele ganhou dinheiro apostando que o mercado imobiliário entraria em colapso. Você entendeu o que aconteceu? Certo. Então, pense nisso, certo? Eu emprestei $1 milhão para Amber. E todo mundo tem que pagar de volta $10 mil. Mas aí, de repente, você continua pagando de volta? Mas se eu te disser, Amber, você não pode me pagar de volta, você tem que me dar sua casa. Eu perco o investimento em você, certo? Então eu continuo deixando você morar na casa. Finge que você não possa me pagar de volta, mesmo que você não possa me pagar. Mas aí Vincent me diz: ei, Sr. Jeff, aposto que Amber não vai deixar de pagar o empréstimo porque ela não deixou de pagar nos últimos 10 anos. Eu digo a Vincent: quanto você quer apostar comigo? E ele responde: $500 mil. Diz, ok. Ele está tão confiante que você não vai deixar de pagar. Então eu digo, claro, Vin, que eu aposto com você. Certo? Agora você se entrar em default, porque agora eu posso ganhar $1 milhão com o Vincent.
E é assim que funciona, pessoal. Eles acham que é uma coisa muito complicada. É tudo um golpe gigante, porque apenas algumas pessoas controlam todo o sistema. É assim que você ganha US dólares neste jogo. Existem pessoas estúpidas comprando hipoteca de você, certo? Mas você tem pessoas ainda mais estúpidas que apostam que você não vai deixar de pagar essas hipotecas. E você então pega seu dinheiro das pessoas mais estúpidas. E é por isso que o sistema entrou em colapso. Porque você vai ganhar mais dinheiro com o colapso do sistema do que vai mais dinheiro continuar. Certo. Este é John Ball. Paisão. Este é Jimmy Dimon. E ele também lucrou com o colapso dos bancos. Por quê? Quando esses bancos entram em colapso, você pode começar a consolidar o setor bancário. Certo. Então o JP Morgan começou a comprar esses outros bancos que estavam perdendo dinheiro. Então o JP Morgan agora é o maior banco da América. Tudo bem. Pessoal, olha isso. Antes de 2000 e 2008, a maioria das casas eram de propriedade de pessoas físicas. Certo, estamos em 2008, certo. Então, sim, são apenas pessoas físicas, são as físicas. Eles podem ter uma casa, podem ter 10 casas, mas são basicamente pessoas físicas. Os azuis são aqueles que possuem mais de 1000 casas. E os azuis escuros são aqueles grandes bancos que possuem cerca de 100.000 casas. Certo. Então, antes de 2008, você pode ver que a maioria estava no cinza. Certo. Esses são apenas pessoas físicas. Mas, depois do colapso, você vê os azuis. E os azuis escuros apodrecerem muito. Por quê? Esses proprietários perderam suas casas. E então esses bancos e essas empresas puderam entrar e comprar menos por um preço baixo. Não faz sentido. Então, não é a grande crise financeira de 2008 destruiu milhões de vidas, mas se tornou lucrativa para alguns indivíduos e instituições poderosas. Uma consequência importante. Então você pensa, certo? Não. Senhor Jota, você não entendeu. É a gravidade. Eventualmente, uma bolha tem que estourar. Bem certo. Bem, hoje temos duas bolhas. Temos algo chamado bolha de capital privado. Bolha de crédito privado, certo? Onde bancos privados emprestam dinheiro para empresas privadas. E as pessoas dizem que são 2 trilhões. E ainda não estourou. Porque os bancos privados permitem que as empresas privadas que estão perdendo dinheiro continuem. Você entende? O banco privado não vem e dizem, ei, vocês estão perdendo dinheiro, eu deveria declarar falência e eu fico com o que vocês têm. Por quê? Porque eles perdem muito dinheiro dessa forma. Vocês entendem essa ideia? Essas bolhas podem continuar para sempre, elas não precisam estourar. Outra grande bolha hoje é algo chamado de bolha de IA, certo? Essas empresas, NVIDIA, OpenAI, quando esses produtos já não ganham dinheiro, como o Cat Vita, que não ganha dinheiro. Na verdade, ele perde dinheiro toda vez que você usa, certo? Porque é mais caro executar o share a receita. Mas é uma bolha enorme, mas porque ela estoura, porque essas são apenas algumas empresas emprestando dinheiro umas às outras. Certo? É só isso. É um esquema Ponzi gigante. É um jogo interno. Então as bolhas não precisam estourar. Elas estouram quando é lucrativo para alguns indivíduos fazer menos las estourar. Tudo bem? Certo? Outra ideia que quero que vocês entendam é que após a grande crise financeira de 2008, isso criou problemas na economia global. Então o que aconteceu foi que o capital transnacional decidiu salvar a economia global, permitindo que a China crescesse. Certo. Você entendeu? Isso não é conhecido. Mas uma das principais consequências da grande crise financeira que o capital transcacou encorajou a China a imprimir dinheiro. Certo. Então, vamos mostrar como... Mas vamos falar sobre o principal mecanismo que permite que isso aconteça. É chamado de banco de compensações. E este é o Banco de Sentimentos Internacionais, em Bezos, na Suíça, e é considerado o banco central dos bancos centrais.
Portanto, cada nação tem um banco central, certo? Que determina a taxa de juros. Mas o BIS é o Banco Central dos bancos centrais que coordena todos os bancos centrais. Certo? E é o banco mais poderoso do mundo. Certo? E você acha que isso deve ser público? Não, não é público. É apenas administrado. Da melhor forma possível. É administrado para os melhores interesses das pessoas poderosas do mundo. Certo? Então, isso é do livro Basel Tower of Basel. Basel. Você consegue ler? Apesar de, com a bolha e o planejamento de Hitler, a Alemanha nazista não havia conseguido nada. Ela precisava comprar grandes quantidades de matérias-primas para fabricar armamentos e alimentar, aquecer e vestir sua população. O aço sueco, o petróleo romeno, o tungstênio português e até mesmo a carne bovina sul-americana tinham que ser comprados e pagos em moeda forte. A Alemanha nazista precisava de um canal financeiro para os países neutros que atravessava, o que é a principal razão pela qual a Alemanha nazista não invadiu a Suíça ou a Suécia. Esses países neutros estavam muito mais acostumados com o terceiro Reich, com os centros monetários na rede financeira transnacional, do que como Dardas. Territórios controlados por... Então, o que é o seguinte? Em seus discursos, Hitler prometeu independência da ordem financeira global controlada pelos britânicos. Certo. Mas você não pode realmente fazer isso porque ainda tem que comprar coisas. Mas aí você pensa, eu preciso de um banco para me emprestar dinheiro para comprar coisas, mas também para mim ajudar a facilitar as transações. E essa é a ideia do capital transnacional. E o capital transnacional, eles não se importam se é mal ou... Eles não se importam. Para eles só conta como posso fazer dinheiro. Então, esse banco de compensações e capital transnacional estava ajudando a financiar a máquina de guerra nazista, porque era lucrativo fazer isso. Certo? Você acha que os americanos sérios também saberiam que os assentamentos naturais são maus porque ajudaram os nazistas, sabe? Portanto, deveríamos destruir o banco de compensações nazistas. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Banco Nacional de Compensações Nacionais se tornou ainda mais poderoso. Certo. Você consegue ler... A ajuda do Marshall teve um preço. Remodelar as sociedades europeias no modelo americano de consumismo e consumo. O braço de propaganda de Hoffman produziu panfletos, pôsteres, folhetos, programas de rádio e até mesmo shows de marionetes itinerantes que exaltavam o estilo de vida americano. O sonho americano, uma casa nos subúrbios, um carro e vários eletrodomésticos, foi projetado como um benefício quase garantido da liberdade ao estilo americano. A chave para isso foi aumentar a produtividade em linhas de produção ao estilo americano, em um mercado livre transnacional. Para que isso acontecesse, para que o dinheiro fluísse livremente, novos mecanismos de pagamento internacional tiveram que ser construídos com o BIS no centro. Certo. O mundo é movido a dinheiro. Certo. O mundo existe, essas organizações existem para facilitar o movimento fluido e fácil de dinheiro ao redor do mundo e fazer dinheiro. Pero a Deus. Certo. Então, depois de 2008, o Banco de Acordos Nacionais teve um problema, pois a economia global desacelerando. A Europa tinha perdido muito dinheiro, a América tinha perdido muito dinheiro. Então, a solução deles foi mudar o centro de gravidade da América e da Europa para a China. E você pensa, ok, como você faz isso então? Você faz isso com algo chamado taxa de câmbio. A taxa de câmbio é muito simples. B para o USD. Certo? Então lembre-se de como a taxa de juros em uma economia nacional é um mecanismo de sinalização para aumentar ou diminuir a liquidez. Bem, a taxa de câmbio no mercado internacional é um mecanismo de sinalização para dizer a outras nações se ou não negociar com outra nação. Certo? Isso faz sentido para vocês? Tudo bem, então vamos ver o que aconteceu. Então, por muito tempo, a moeda chinesa foi negociada acima de 8 por dólar americano, porque lembre-se de que o dólar americano é o principal mecanismo do comércio global. E então, por volta dessa época, em 2008,
ficou difícil. Aumentar o valor. Certo? Então, agora o mundo sabe que eu deveria negociar com a China. E a China pensa, bem, minha taxa de câmbio está mais alta do que antes, portanto, eu deveria comprar mais coisas do mundo, Zeixia. Mas não só isso, mas agora que tem acesso a commodities do mundo, então eu deveria saber que preciso promover minha economia para usar esses recursos. Então eu deveria gastar mais dinheiro em infraestrutura. Eu deveria construir mais ferrovias de alta velocidade. Eu deveria construir aeroportos. Certo? E foi isso que a China fez. Você vê como em 2008, assim como a americana e a europeia estavam sofrendo, a economia global estava sofrendo, a economia chinesa, a China começou a ter uma taxa de câmbio mais alta. Seguiu subindo, e depois a China, o que ela fez? Conta aí. A China começou a comprar coisas do mundo todo com isso. Certo. Novamente, esse é o mecanismo de sinalização em que o Banco do Sentimento Nacional está dizendo ao mundo: agora você pode vender para a China, nós garantiremos a China. Certo? Isso porque o Banco do Sentimento Nacional precisava que a China comprasse mais coisas do mundo. E isso aconteceu por volta de 2008, certo? Esse aumento massivo nas importações. E porque todas essas commodities estavam chegando à China. A China para gastar essas commodities. Então começou a construir infraestrutura. E como ela financiou a construção dessa infraestrutura, empréstimo bancário só. Certo. Então esta é a China. Desculpe. Esta é a China, certo? Olhe para isso. Olhe para isso. Olhe para isso. Esta é a China. 2008. Basicamente, China, Japão, Europa, as economias eram praticamente as mesmas. O sistema bancário é praticamente o mesmo. Mas a partir de 2000... Olhe para isso. Tudo isso está sendo orquestrado pelo Banco de Compensações Naturais. Por algumas pessoas trabalhando nos bastidores. Olha isso. Vejam como isso é doido. Tudo bem. Então, significa que hoje a China tem os maiores bancos do mundo. Até yours. Este é o JP Morgan, o maior banco da América. Este é chinês. Este é chinês. Este é chinês. Este é chinês. Este é japonês. Certo. Os 4 maiores bancos do mundo são chineses. Por que no sistema bancário? É a dívida passiva. Desculpem, dívidas passivas também são ativos. Vocês entendem que todo esse dinheiro que os bancos chineses têm são apenas passivos. Certo? Então é assim que o sistema funciona. É tudo uma ilusão. O problema com o sistema chinês que o impede de implodir é o fato de que toda a dívida na China é localizada em vez de nacionalizada. Então, embora esses bancos chineses estejam fortemente endividados, eles estão endividados em áreas locais, não em áreas nacionais. E tudo isso significa que o Banco da China não tem tanta dívida em comparação com o Banco do Japão. Então a dívida no Japão é nacionalizada. A dívida na China é localizada. Certo? Certo. Então, outra consequência importante do crescimento bancário chinês é que a China começou a exportar mais seus produtos para o mundo todo. Veja, no ano 2001, a América realmente dominou o mundo em exportação de produtos manufaturados. Mas em 2024, veja, basicamente o mundo inteiro estará comprando produtos chineses. Certo? Essa é uma estratégia deliberada no ganho do capital nacional chinês, para mover o centro de gravidade econômico dos Estados Unidos para a China. Mas o problema com a China, a razão pela qual a China não se tornou o headman, é que a China não está interessada em ser um headman. Em outras palavras, poder militar.
também com a expansão da capacidade fabril da China para o mundo. Quem está irritado agora? Os Estados Unidos, certo? E o que os Estados Unidos fazem é impor tarifas, certo? Não faz sentido. Então, em outras palavras, certo? Embora, em teoria, a teoria seja que o objetivo dos banqueiros é manter certo? É só com isso que eles se importam. Então, eles querem mudar do yuan para a China. Mas não funcionou de verdade, porque a China não quer assumir a responsabilidade de ser a moeda de reserva global, nem de ter bases militares no exterior. Certo? Então, a China não quer fazer isso, e os europeus não vão deixar a China fazer isso. Então, sua única opção agora é Israel. E é por isso que acredito que essa guerra no Irã, o que ela fará é mudar o centro de gravidade de Israel. Porque Israel quer ser o centro do mundo, não a China. Certo? Não faz sentido, pessoal. Certo. A outra coisa que vocês precisam entender é que, para isso acontecer, o capital transacional, precisa primeiro fazer a economia americana colapsar. E há diferentes maneiras de fazer isso, certo? Eles podem acabar com a bolha do crédito privado, depois podem acabar com a bolha da IA e acabar com as duas ao mesmo tempo. E por que eles iriam querer fazer isso? Porque como banqueiro, como capital trans, você ganha dinheiro por meio de atividades, certo? Quando as pessoas vão fazer coisas, seja empreendedorismo ou começar guerra, mas eles têm que fazer alguma coisa. E agora a América tem muitos problemas. Então, vamos analisar os problemas da América. Primeiro, o envelhecimento, em que a elite está cada vez mais velha. Portanto, eles são menos ativos, menos energéticos, menos empreendedores. Então, você tem algo chamado flexibilização quântica, que é como muito dinheiro no sistema. Você tem muito dinheiro no sistema, então as pessoas fazem coisas estúpidas como apostar. Tudo bem. E o último problema na América é que você não pode vencer guerras. Sim. Certo. Como essa situação do Irã está mostrando que o exército americano não é tão forte quanto você pensa. E se você olhar o caminho, verá essas poucas coisas, certo? A população está envelhecendo muito. Há muito dinheiro por aí, então as pessoas fazem coisas estúpidas, como apostar. E o exército americano não é tão bom assim. Então você vai transferir seu capital da América para o exterior, certo? Mas antes de fazer isso, o que você quer fazer é criar uma crise financeira para que você possa ganhar o máximo de dinheiro possível, assim como a crise financeira de 2008, certo? Então sabemos quando isso vai acontecer, mas vamos ter certeza de que vai acontecer. Vai se repente, certo? Faz sentido, pessoal. Agora vocês ficam tipo, peraí. Por que Trump, os americanos, permitiriam que isso acontecesse? Eles devem saber que isso vai acontecer. E a resposta é porque é do interesse dos Estados Unidos a longo prazo que a economia entre em colapso e que o capital transnacional vá para outro lugar. Isso é algo que discutiremos na próxima aula. Qual é a estratégia americana de longo prazo? O capital transnacional está deixando os Estados Unidos? Então os americanos ficam tipo, meu Deus, Banco da Inglaterra, City de Londres, essas bancas estão saindo? Obrigado. Sai daqui, cara. Ok. E o que vai acontecer é que quando eles saírem, a América provavelmente terá um futuro muito melhor e é o que discutiremos na próxima aula. Mais alguma pergunta? Sim. Então, parece que a América está em uma situação de desvantagem, mas eles sabem o que estão fazendo e estão apenas enviando parasitas para fora de seu país e tendo um benefício a longo prazo. Isso está certo? Isso é na próxima aula. Mas essa não é uma estratégia deliberada? Porque, se você pensar sobre isso, o colapso econômico destruirá muita riqueza na América. Provavelmente criar condições para uma guerra civil na América. Isso criará muita dor. Mas há certas pessoas, por exemplo, Donald Trump, que acreditam que essa dor é necessária para que a América se torne novamente. Ele disse que seu lema é qual? E como você faz isso? Você se livra desses parasitas. Mas se livrar dos parasitas, pessoal, é um processo doloroso, muito doloroso. É como um câncer, certo? Vocês passaram por tratamento de câncer. É doloroso. Quimioterapia, eles fazem cirurgia em você e aí você
tem que comer isso, sabe? Comida ruim o tempo todo. É um processo doloroso. Certo. Então, o capital potencial é uma força parasitária. É um câncer no hospedeiro americano. Eles precisam se livrar dele, mas será um processo muito doloroso que levará muito tempo, anos, possivelmente décadas. Certo. Sim, Amber. Então, se os capitalistas transnacionais deixassem a América, como você acha que essa mudança impactaria a economia global? Ou impactaria? Sim, certo. Tudo bem. Então, isso é algo que discutiremos mais tarde. Mas deixe-me mostrar como a mudança acontece. Certo. Então agora você está na América. E o melhor lugar para você mudar é Israel. Certo? Porque você está interessado em atividade. Você está interessado em colocar seu dinheiro em um lugar onde vai crescer, certo? E por que está crescendo? Bem, por causa do grande projeto. Certo? Ele quer conquistar o Oriente Médio. Mas então ele tem que reconstruir, certo? Depois da reconstrução pós-guerra. E então, o que vai fazer é se tornar o centro do comércio global, certo? Porque Israel controla a África. E isso é algo que discutiremos na próxima aula. Então, é por isso que eu investi em Israel por essas três razões. Porque eles vão continuar lutando guerras para alcançar um projeto maior. Guerras são lucrativas. Guerras são o empreendimento mais lucrativo do mundo. A segunda é que eles têm que reconstruir, depois de toda destruição. Então eles precisam de capital. A terceira é que eles controlarão o comércio global. Por causa da localização. Certo. Então é por isso que Israel é um investimento inteligente para capital natural. Não estou falando de nós, certo? Que tipo esse mil dólares. Sim. Estou falando de trilhões de dólares, que provavelmente irão para Israel. Então, para deixar a América, o que você quer é um colapso do mercado de ações, certo? Um colapso econômico. Porque o colapso econômico não só permite que você saia com o máximo de dinheiro possível, mas também permite que você compre ativos problemáticos. E quando eu falo em crise, refiro-me a recursos incluem água e petróleo. Então você quer causar o máximo de dano possível, porque fica mais fácil comprar esses recursos e... Certo? Isso faz sentido? Certo. Então esses caras planejam décadas à frente. Já o capital transnacional, o que eles fazem é tentar criar o máximo de caos possível, pois no caos existe lucro. Como se todos estivessem sentados sem fazer nada. Você não consegue ganhar dinheiro. Mas se estiverem lutando uns contra os outros, vocês podem a sangue nas ruas. Vocês podem ganhar muito dinheiro. Que isso faz sentido? Sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Então falaremos sobre o que acontece depois dessa mudança financeira na próxima aula.